E aí, pessoal, foco total no concurso do Ministério Público de Alagoas, com a banca FCC no comando. Se é esse o seu objetivo, pode ficar aqui. A gente vai fazer uma análise bem detalhada, bem estratégica do artigo 5º da Constituição. Ele é, sem dúvida, o coração dos direitos e garantias fundamentais e, claro, um dos assuntos que mais cai em qualquer prova de direito constitucional. Vamos destrinchar isso juntos. Bom, nosso plano de ataque para dominar o artigo 5º está dividido em 5 etapas. A gente começa pela base, com os princípios mais importantes. Logo depois, a gente mergulha no texto da lei, que é, vamos dizer, o playground favorito da FCC. Na sequência, o nível sobe um pouquinho e a gente explora como os tribunais e os estudiosos interpretam a lei. A quarta parte é fundamental. Vamos mapear aquelas pegadinhas clássicas da prova. E para fechar com tudo, uma revisão relâmpago para garantir que o essencial fique gravado na memória. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira etapa, a visão geral. Antes de a gente se perder nos detalhes dos 70 e tantos incisos, é super importante entender a estrutura, os pilares do artigo 5º. Pensa que a gente está construindo o alicerce da casa. Dominar esses conceitos iniciais vai sustentar todo o resto do conhecimento. Olha, a resposta aqui é bem direta. O artigo 5º é a espinha dorsal dos nossos direitos. É a matéria-prima de quem trabalha no serviço público. É um dos artigos mais gigantes e detalhados da Constituição e bancas como a FCC simplesmente adoram explorar cada cantinho dele. Então entender a estrutura não é só uma vantagem, é praticamente um pré-requisito para aprovação. Agora, um ponto super interessante aqui é o que diz o parágrafo 1º. Ele está dizendo para a gente que esses direitos não são só promessas para o futuro, não. Eles têm força total e podem ser exigidos agora, mesmo que não exista uma lei específica para regulamentar cada um deles. A prova pode tentar dizer que eles dependem de regulamentação, mas a regra geral é a aplicação imediata. Fiquem espertos com isso. Outro ponto-chave que chove em prova, o artigo 5º, ele apresenta o que a gente chama de rol exemplificativo, ou seja, é uma lista aberta. Isso quer dizer que existem outros direitos fundamentais por aí, além dos que estão escritos ali. A banca examinadora ama, mas ama mesmo, afirmar que o rol é taxativo ou fechado. Isso está errado. O parágrafo 2º deixa isso bem claro. Bom, vamos para a segunda seção. A FCC é famosíssima por cobrar a literalidade da lei, o texto seco. Então agora, nosso foco é no que está escrito, palavra por palavra. Memorizar os detalhes aqui pode ser aquele diferencial que coloca o nome na lista de aprovados. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de direito absoluto. Percebe a força da linguagem? Ninguém será submetido. Não tem exceção, não tem depende. A proibição à tortura é total, absoluta. É bom lembrar também que a prática da tortura, junto com o tráfico de drogas e o terrorismo, forma aquele famoso trio dos crimes 3T, que são inafiançáveis e não podem receber graça ou anistia. Agora, uma listinha que tem que estar na ponta da língua. O inciso 47 proíbe expressamente 5 tipos de pena. A única exceção que está no texto é a pena de morte em caso de guerra declarada. Note que a pena de trabalhos forçados, por exemplo, é proibida sem nenhuma exceção. A FCC adora inventar uma situação hipotética para testar se o conhecimento dessa lista está afiado. Muito bem, a gente já viu o texto da lei. Agora, vamos subir um degrau. Não adianta só saber o que a lei diz. É preciso entender como ela é interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, pela doutrina. É aqui que os conceitos mais elaborados começam a aparecer. Esse é um conceito clássico da doutrina. A igualdade formal, que está lá no caput do artigo, é a igualdade perante a lei, no papel. Já a igualdade material é a busca pela justiça de verdade, na prática. É o que permite, por exemplo, a existência de políticas afirmativas para corrigir desequilíbrios históricos. A ideia é dar ferramentas diferentes para quem parte de pontos diferentes, para que todos tenham a chance de chegar mais perto do mesmo lugar. Olha só um exemplo prático de como a jurisprudência funciona. O direito à vida, que é garantido no artigo 5º, foi o centro de um debate enorme nessa DI, há 3.510. O STF, quando permitiu a pesquisa, não negou o direito à vida, mas colocou ele na balança com outros direitos, como o direito à saúde e ao avanço da ciência. Isso mostra que a interpretação dos juízes é o que dá vida ao texto da Constituição. Esse slide aqui é pura técnica de prova. Para um tratado internacional de direitos humanos ter o mesmo peso, o mesmo status de uma emenda constitucional, ele precisa passar por um processo de aprovação super especial, idêntico ao das próprias emendas. Então vamos memorizar. 2 casas, 2 turnos, quórum de 3/5. Se a prova mudar qualquer coisinha aqui, a alternativa já era, está errada. Vamos entrar agora na parte mais estratégica da nossa análise, as famosas pegadinhas.
A FCC adora testar o pessoal nos detalhes, nas exceções, nas pequenas nuances. Ficar de olho nesses pontos pode garantir aquelas questões que fazem toda a diferença. Essa é talvez a pergunta de $1 milhão em qualquer prova de constitucional, né? Uma frase como, o direito à vida é absoluto, soa muito bem, parece certa, mas será que é mesmo? E a resposta é não. Em regra, não são. A regra geral é a relatividade dos direitos fundamentais. Eles podem sim ser limitados quando batem de frente com outros direitos. Desconfiem sempre de palavras como sempre, nunca, em hipótese alguma ou absoluto nas alternativas da prova. Existem pouquíssimas exceções, como a proibição da tortura e a não extradição de brasileiro nato, mas a regra é a relatividade. Outra pergunta bem direta que testa um direito administrativo constitucional muito específico. E a resposta para isso tem que estar na ponta da língua. A resposta é um sonoro não. O texto da Constituição é claríssimo ao garantir tanto o direito de petição quanto o direito de obter certidões independentemente do pagamento de taxas. A gratuidade é a regra. A FCC pode tentar criar uma confusão aí, mas a resposta está cravada na lei. Muita, mas muita atenção aqui, pessoal. O princípio da inafastabilidade da jurisdição basicamente diz que o judiciário está sempre de portas abertas. Essa é a regra. A pegadinha mora nas exceções. Para entrar com um habeas data, por exemplo, é preciso provar que antes foi feita uma tentativa na via administrativa e ela foi negada. Outro caso é o da justiça desportiva. Conhecer essas exceções é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Chegamos na nossa reta final. O objetivo agora é consolidar tudo o que a gente viu em forma de gatilhos de memória, frases curtas e diretas para serem acessadas rapidinho na hora da prova. Uma ferramenta muito poderosa para revisar são os mapas mentais. Este aqui mostra de um jeito bem visual como os diferentes direitos e garantias se conectam. Usar um recurso visual assim ajuda o cérebro a organizar e a puxar a informação de um jeito muito mais rápido e eficiente. E para fechar, vamos repassar os gatilhos. 1. Direitos em regra são relativos. 2. Tortura é proibida de forma absoluta. 3. A casa é asilo inviolável, mas tem que lembrar das exceções, principalmente da ordem judicial, que só vale durante o dia. 4. O rito dos tratados de direitos humanos. Vamos lá? 2 casas, 2 turnos, 3/5. 5. Petição e certidão são de graça. E 6. Pena de trabalhos forçados é proibida sem exceção nenhuma. A chave é repetir esses pontos até virar automático. E para terminar, fica essa reflexão. Pensar sobre os pontos que parecem mais complexos e como a banca pode cobrá-los é uma forma muito ativa de estudar. Uma preparação de alto nível vai além de só absorver o conteúdo, envolve tentar prever os movimentos da banca. O caminho para o sucesso é manter o foco e revisar os detalhes. Muita sorte e bons estudos!